Graça e paz, meus irmãos. Para nós meditarmos nessa noite, vamos abrir Salmos de número 127. Já foi lido aqui nessa noite, Salmo de número 127. Faremos uma leitura conjunta, Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu queria tratar sobre um tema, uma casa construída por Deus. Uma casa construída por Deus. Nesse texto, nós podemos dividir ele em três partes. A primeira, a dependência de Deus na construção da vida. Segunda parte, o descanso de quem confia na providência divina. E a terceira e última, a bênção de Deus na família da aliança. Viver em família é um grande desafio, irmãos. É algo desafiador nós vivermos em família. Nós temos muitas lutas, muitos dilemas, muitos dramas quando nós vamos construir uma família. Lembrando que uma família não apenas se dá entre marido e mulher, mas quando você já é uma pessoa, um ser humano, quando começa a ter a responsabilidade de desenvolver uma maturidade, um conhecimento, agir como um cidadão dos céus, um homem. Então, um jovem, já começa a construir a sua família, ainda antes de se casar, podemos dizer assim. Então, um jovem também, uma vida ainda de solteira, ela tem que ser firmada na palavra de Deus. Então, à luz desse texto, nós iremos tratar sobre esse grande desafio, uma família construída por Deus. Então, quando nós construímos uma família, entre o marido e a esposa, acontece muita coisa. Nós temos doenças que nós iremos enfrentar, temos as crianças para cuidar, trocar, amamentar, tem que cuidar nos mínimos detalhes, tem que dar educação. Tantas são as coisas, mas também nós conseguimos trabalhar para sustentar, nós projetamos algo, nós construímos algo. E à luz desse texto, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Ou o Senhor faz, ou nós iremos correr em vão. É isso que o texto está dizendo. Verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda tentam construir um lar com as suas próprias forças. Esquece de Deus, tira Deus da história. E aí, ainda quando jovem, estava sonhando, quando eu casar, quando eu construir minha família, vai ser assim, assim, assado, mas esquece de algo tão importante. E à luz desse texto, irmãos, nós precisamos entender, se o Senhor não fizer, ou Deus faz, ou nós estamos correndo inutilmente. Quem escreveu esse salmo foi o homem mais sábio do mundo, Salomão. Salomão teve vários empreendimentos, teve
muitas coisas, muitos negócios. Ele era um homem muito sábio. Mas provavelmente, quando ele chegou em uma certa maturidade da sua vida, ele entendeu uma coisa: tudo o que eu fiz, se não teve a bênção de Deus, tudo isso foi em vão. E assim, a maioria das famílias ainda persiste nesses mesmos erros, tentando construir famílias apenas com a sua capacidade intelectual, talvez com seus recursos, com a sua história, sua tradição, trazendo coisas da família e esquece de algo mais importante, que é a bênção de Deus. O lar, quando Deus está à frente, quando Deus é o centro. E talvez muitos de nós não tivemos também essa oportunidade de construir uma família com a edificação do Senhor. Se nós estamos hoje por aqui, irmãos, é a graça de Deus. Ainda que nós tínhamos um certo conhecimento, mas também não tínhamos a maturidade. Veja, o próprio Salomão chegou com esse seguinte entendimento: tudo que eu fizer, se eu fazer de tudo, né, possa ter sentinela na cidade, posso trabalhar dia e noite, se não tiver a edificação do Senhor, se não tiver a parte de Deus, tudo isso é em vão. Esse mês nós estamos tratando sobre família, algo tão precioso, algo que foi construído por Deus, mas via de regra é rejeitado esses princípios, irmãos. Então, o primeiro ponto, a dependência de Deus na construção da família. Hoje o homem tem habilidade para construir. Todos nós construímos alguma coisa, seja no nosso trabalho, através de um curso que nós fizemos, nós conseguimos construir edifício, nós conseguimos organizar uma empresa, administrar uma empresa, e aquela empresa vai construindo projetos, engenharia, tantas coisas, irmãos. O homem tem habilidade para construir. O homem constrói carros, o homem construiu avião. O homem tem essa habilidade para edificar, para inventar, para criar, queridos. Mas para construir uma família, só tem duas maneiras, irmãos, de construir. Primeiro, dependendo de Deus. Essa é a primordial. Muitas pessoas vão para outro caminho, sendo a independente de Deus. Não quero Deus na minha vida. Constrói uma família, mas uma família totalmente destruída. Então nós precisamos construir da maneira correta. Essa é com a parceria com o Senhor. Veja que ele não está desprezando a responsabilidade do homem. Ele está falando que se o homem fizer todas as coisas que são válidas, são corretas, mas se esquecer o principal, que é a participação do Senhor, todas essas coisas serão em vãos. É por isso que o número de divórcios no Brasil é assustador, é algo alarmante, é muito grande, irmãos. Muitas já vão com a intenção, né, já sabem dessa possibilidade. Se não der certo, nós se divorciamos. Por que não procura a receita? Por que não procura a fonte, que é Deus sendo o edificador desse lar? Casamento não é para crianças. Casamento tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade espiritual. Tem que ter maturidade emocional. Tem que ter maturidade financeira. É isso que o Salomão estava passando nesse salmo. Eu posso ter tantas coisas, tantos empreendimentos, mas se o Senhor, o edificador, o alicerce não estiver, todas essas coisas vai ser um desperdício, vai ser inútil, vai ser em vão, não vai chegar a lugar nenhum. E hoje, irmãos, é uma realidade.
o que está acontecendo no mundo com as famílias. Se nós estamos aqui, queridos, é porque um dia Deus teve misericórdia da nossa vida. Deus nos deu esse entendimento. E nós ainda estamos lutando para continuar edificando a nossa casa, entregando nossos filhos, nosso cônjuge no altar do Senhor, pedindo a intervenção de Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus quebrante o coração, para que Deus proteja, para que Deus abra a mente. E louvado seja Deus, porque muitas famílias estão aqui reunidas nessa noite para louvar e adorar a Deus, irmãos. Mas nós ficamos tristes, porque não é uma realidade, não é uma unanimidade ao nosso redor. Quantas pessoas estão sofrendo com o lar destruído? É a indiferença do cônjuge, a indiferença dos filhos que não quer saber de Deus, que não quer priorizar a Deus, que não quer amar a Deus. Essa é uma realidade, queridos. E se você tem sua família hoje edificada no altar do Senhor, no alicerce da palavra de Deus, louve a Deus. Continue honrando a Deus, pois Deus te deu essa graça. Deus te deu força para você pudesse ter uma família consagrada ao Senhor. Então, essas duas maneiras de construir, primeiro, um depende de Deus, o outro se torna independente de Deus e vai para o caminho errado, apenas revelando o seu orgulho. Eu não preciso de Deus. Para mim construir uma família, basta eu ir no cartório e casar. Basta eu apenas obedecer à lei dos homens. Basta eu apenas repetir, reproduzir aquilo que o meu pai me ensinou, aquilo que minha mãe me ensinou. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso, queridos. Ensina que o Senhor tem que fazer. Veja que é uma parceria. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa, queridos. Também nós não podemos ter um entendimento equivocado. Que Deus faça tudo. E aí o marido não ama ao Senhor, o marido jamais vai amar a esposa. Se a esposa não se submete ao marido, vai ser uma péssima dona do lar. Se os filhos não honram os pais, talvez culpados sejam os pais que não deram limite, que não ensinou o filho no caminho do Senhor. Então veja, aqui é um conjunto, queridos. Nós fazemos nossa parte, firmada com a instrução da palavra do Senhor. E Deus, que é o edificador, Ele derrama as suas bênçãos, Ele derrama a sua graça. Ele se faz presente no lar, onde Ele é o centro, onde Ele é o nosso objetivo de dedicação, de servir. E uma família, quando está servindo ao Senhor, ela vai desfrutar do gozo, da alegria, das bênçãos de Deus. Pois o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, irmãos. Ele tem prazer de zelar pela sua palavra. E eu louvo a Deus, porque muitas famílias da nossa igreja têm desfrutado disso. Tem tido esse momento de celebração, de vir com a família para a casa do Senhor, para servir a Deus, irmãos. Isso é algo muito magnífico no nosso meio, algo assim que encanta o nosso coração, que nos enche de alegria por pertencermos a esse Deus, o Deus que edifica uma casa. Nós não podemos desprezar essa verdade, irmãos. Nós não temos nada de nós mesmos para construir uma família, apenas a lei dos homens. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, é possível, irmãos. Então esse texto nos ensina que Deus trabalha e nós também trabalhamos. Assim é na sua vida profissional. Você faz curso, você se aperfeiçoa, você estuda bastante, você vai crescendo, e ali Deus vai abrindo as portas, Deus vai te abençoando,
E você vai crescendo cada vez mais. Veja, as coisas não caem do céu. Você tem que estudar. Você quer ser um médico? Tem que ralar na faculdade. Para entrar na faculdade já é difícil. E assim, irmãos, veja, Deus age. Nosso Deus é soberano. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O Salomão, com toda a sua experiência, com todo o seu império de empreendedorismo, ele percebeu uma coisa: tudo que eu fizer vai ser em vão se Deus não estiver à frente. E ele compôs esse salmo, e esse salmo de romagem, né? Quando o povo de Israel estava indo para Jerusalém, eles repetia e cantava, e isso estava gravado em suas mentes. E cada parada daquela jornada, ou cada degrau até subir a Jerusalém, irmãos, eles repetiam esses salmos de romagem. Essa oração, essa afirmação, irmãos, tem que estar gravada em nossa mente. Nós não podemos esquecer disso, senão nós não iremos conseguir o alvo, que é de uma família que honra a Deus, que exalta a Deus, que tem prazer de servir a esse Deus, irmãos. A família foi construída por Deus, foi constituída por Deus. E hoje, com a secularização que nós estamos vivendo, irmãos, a família tem sido atacada. A família tem sido destruída com ideologias que vai contra a palavra do Senhor. E nós precisamos permanecer firme. Nós não podemos abrir mão da verdade. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós cremos, irmãos. Algo tão sagrado que Deus fez tem sido atacado de uma forma brutal por uma ação diabólica, usando as autoridades do país, usando esses deputados, senadores, presidente. Uma ação poderosa do maligno, irmãos, tem se levantado para desconstruir algo que Deus fez tão perfeito, irmãos. E hoje, a sociedade a qual nós vivemos tem colhido resultados amargos, irmãos. Nós, como povo de Deus, nós precisamos permanecer firme. Ser nessa luz, levando essa esperança, que ainda a família que foi construída por Deus, ela é bela, ela é magnífica, ela pode ser digna de toda expressar a presença de Deus, o agir poderoso de Deus, irmãos. Hoje, em contrapartida, muitas pessoas já não acreditam mais no casamento, não acreditam mais. Muitas pessoas não querem se casar, muitas pessoas não querem construir uma família. Apenas quer se relacionar para satisfazer sexualmente. Por isso que está essa bagunça hoje na sociedade, irmãos. Então, primeiro ponto, Deus tem que ser o edificador. À luz de Mateus capítulo 7, um texto bem conhecido, Mateus capítulo 7, verso 24 a 27 diz assim, Mateus 7, 24 a 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja, a nossa vida tem que estar firmada na palavra de Deus. Nós não podemos agir como insensato.
O que é insensato? Uma pessoa irresponsável, uma pessoa que despreza, uma pessoa que acha que não precisa de Deus, não precisa nada da palavra de Deus. E tudo aquilo que nós ouvimos, irmãos, nós precisamos colocar em prática. Pergunta que eu faço a cada um que está aqui nessa noite: você está construindo a sua vida sobre a rocha? Você pode dizer isso categoricamente, com toda firmeza, com toda certeza, que a sua vida está firmada na rocha que é Jesus? Ou você é uma pessoa que vai pelas ondas? Você vai pela multidão? Como diz aquela música, deixa a vida me levar. Não é dessa maneira. É algo muito sério. A nossa vida não se repete, irmãos. Muitas pessoas vivem uma vida como se fosse um ensaio de um teatro. Um ensaio você pode errar várias vezes, é apenas um ensaio. A nossa vida não é um ensaio, irmãos. Nós precisamos ter uma vida correta. E a palavra de Deus nos desafia que nós precisamos edificar na rocha que é Jesus. Então toda a palavra, toda a instrução que Deus tem nos dado, nós precisamos praticar, para que quando vem as tempestades, nós não venhamos se desmoronar, irmãos. O lar, uma família, é muito sério. Não é para criança, não é para pessoas imaturas. Temos que alcançar essa maturidade. E se você já tem alcançado isso, eu louvo a Deus pela sua vida. Se você tem firmado nessa rocha que é Cristo, e você tem trazido a palavra de Deus para o centro da sua casa, para o centro da sua vida, tenho certeza que quando vier as tempestades, quando vier as lutas, que vem para toda a família, vem para todo o povo de Deus, você vai ter uma rocha que você não vai ser sacudido, não vai ser abalado desses alicerces, irmãos. Mas quando não tem isso, quando vem as crises, quando vem os desafios, você é o primeiro a se desmoronar. Se você não tem firmado a sua vida na rocha que é Jesus, só tem uma opção para você. Você tem agido como insensato? Você tem firmado nas coisas transitórias da vida, coisas passageiras. Aí você vive como um aventureiro. Eu vou focar nisso, eu vou fazer isso, vou me adquirir disso, vou me apossar disso. Apenas como um aventureiro. Não consegue calcular as consequências. E a nossa vida, irmãos, passa tão rápido. E muitas pessoas têm apenas firmado nessas coisas transitórias e passageiros. Nós precisamos fazer do jeito certo. E qual é o jeito certo, queridos? Nós precisamos pedir para que o nosso Deus nos conceda a oportunidade de sonharmos os sonhos dele para a nossa família. Nós precisamos sonhar, irmãos, os sonhos de Deus. Via de regra, muitos constroem uma família apenas para o seu ego, para o seu prazer, para a pessoa se satisfazer você. E casamento, irmãos, é fazer o outro feliz. Os filhos vêm para nós administrarmos como bênção do Senhor. Então, quando nós não sonhamos essas verdades que está na palavra de Deus, não sobra nada dentro de uma família. Aí nós somos egoístas, nós começamos a sonhar, eu vou me casar para ter uma serva dentro de casa. A esposa, eu vou me casar para mim ter um provedor, para mim levar uma vida de rainha. Os filhos, hoje os filhos têm a ousadia de dizer,
eu não pedi para nascer. Veja a que ponto chegamos, irmãos. A que ponto a sociedade a qual nós vivemos está. Nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a nós sonharmos os sonhos dele para a nossa família, irmãos. Para que essa família possa transmitir o amor de Deus. Para que esse mundo que vive em trevas possa ver a beleza de Deus dentro da nossa família, irmãos. Nós precisamos fazer do jeito certo. Ainda verso de número 1, Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Parte B, se o Senhor não guardar. Deus é a nossa segurança. Ele nos protege, nos guarda. Nós estamos aqui nessa noite. O nosso Deus está guardando nossas coisas, irmãos. Nosso Deus está guardando nossa família. Nosso Deus está guardando a nossa casa. Louvado seja Deus por isso. Ele nos protege, ainda no meio de tantas ameaças, de tantos perigos que nós corremos. Nós precisamos ter essa certeza que o nosso Deus, Ele tem prazer de nos guardar. Mas veja, irmãos, nós precisamos primeiro pedir para que Ele venha edificar a nossa casa. Agora, quando nós somos orgulhosos, prepotentes, não queremos saber de Deus, Deus não tem obrigação nenhuma com a nossa família. E aí nós se tornamos pessoas vulneráveis. E aí nós estamos correndo perigo todo momento. Mas o Salomão pôde dizer que o Senhor, Ele guarda. E naquela época tinha os sentinelas. Aqueles homens que ficavam nos muros. Enquanto a maioria da cidade estava dormindo, havia os vigilantes. E se os vigia ficasse dormindo, o inimigo entrava. Veja, ele está dizendo que ainda que você tenha guarda, ainda que você mora num condomínio e tem toda a segurança, as trancas na sua casa, se Deus não for o protetor, tudo isso é inútil. Tudo isso é inútil. E quantas vezes nós queremos substituir essa proteção de Deus com a nossa insensatez? Eu vou dar o melhor para minha família. Eu vou dar o melhor para o meu filho. Eu não tive isso, meu filho vai ter. Não que isso seja errado. Mas veja, às vezes é por ignorância, irmãos. E aí cerca o filho, cerca a família de coisas em vão, coisas inúteis. E aí você acha que o seu papel já está pronto. Às vezes é um marido ausente, às vezes é uma mãe ausente, mas tenta brindar o filho, tenta colocar coisas e esquece que o maior guardião da sua família, do seu cônjuge, do seu filho, tem que ser Deus. Tem que ser o Senhor. Senão, é em vão. Essa vigia do sentinela vai ser em vão. Irmãos, que nós não venhamos cometer esse tipo de erro. O Senhor tem que ser o edificador e tem que ser o nosso protetor. Protetor. Não se esqueça disso. Tudo que você vier fazer, se o Deus não estiver à frente, se Deus não for prioridade na sua casa, todas as outras coisas é desnecessária. Você pode ter uma bela de uma casa, você pode ter um belo de um emprego, você pode dar a melhor faculdade para o seu filho. Se Deus não for o centro da sua família, todas essas coisas são em vão. Hoje, nós fracassamos
como chefe da família, as mulheres como uma dona do lar, os filhos rebeldes, os filhos que não obedecem aos pais, porque querem ouvir vozes estranhas, coisas mundanas, a modernidade. E aí tenta trazer todas essas coisas para dentro do lar. E não consegue analisar se isso está errado, se isso é certo, se é da vontade de Deus, se vai agradar a Deus. Nós temos que ter sabedoria, irmãos. Nós temos que ter discernimento para ver se realmente Deus é o centro do nosso lar. Se Deus tem sido esse protetor, se não, todas essas coisas que ainda seja necessária, o pai de família, proteger a família. Nós precisamos trancar sim as portas da nossa casa, mas não se esqueça, o maior protetor da sua vida sempre será o Senhor. Não se esqueça disso. Hoje nós vivemos em instabilidade, nós somos vulneráveis, mas o nosso Deus, louvado seja Deus, Ele tem nos protegido. E também esse texto, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, Ele dá enquanto nós dormimos, irmãos. Que bênção saber que o nosso Deus é o nosso Deus provedor. Provedor, irmãos. Olhe para trás, olhe um pouquinho para trás. E veja quantas e quantas bênçãos Deus tem te dado. Se você apenas ficar olhando para frente, ficar olhando ao redor, você vai falar, puxa, mas eu não tenho isso, o fulano tem. Mas olha para trás, irmãos. Comece a observar desde quando Deus te alcançou com a sua graça, te regenerando, te dando um novo coração. Olha, desde aquele dia até hoje. E você vai ficar surpreendido o quanto Deus tem abençoado sua vida, a sua família. Deus tem prazer de cercar os seus filhos de bênção, bênçãos espirituais, toda sorte de bênção, quando Ele é o edificador, quando Ele é o protetor, quando Ele é o provedor, queridos. Nós somos fracos, nós somos homens falhos, e via de regra nós temos medo do amanhã. Veja o que o Salomão disse, enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. Louvado seja Deus, irmãos, por tantas bênçãos que Deus tem nos dado. Deus tem provido para nós o sustento, mesmo quando nós estamos descansando, porque Ele tem prazer de abençoar os filhos. Eu, como pai, alguns pais aqui presentes nessa noite, tem prazer de abençoar os filhos, quando os filhos obedecem os pais, quando os filhos estão andando no caminho que agrada aos pais, os pais têm prazer de abençoar. Imagine o nosso Pai Celeste, imagine o nosso Deus, que está tendo essa participação na edificação do nosso lar. Com certeza Ele tem abençoado, irmãos. Cuidado, para que você não seja uma pessoa ingrata. Cuidado, para você não ficar se queixando daquilo que Deus tem te dado. Deus sabe o melhor para a sua vida. Você não. Eu não sei o melhor para a minha vida. Mas o meu Pai Celeste, o nosso Pai Celestial, sabe disso. E Ele tem nos abençoado quando há esse trabalho dele, edificando a nossa casa e nós fazendo nossa parte também, irmãos. Então, o Salomão pode dizer que tudo isso vai ser inútil. Levantar de madrugada. Hoje, irmãos, nós temos dificuldade para discernir
o que é urgente e o que é prioridade. E nós trocamos isso. Porque tudo na nossa vida é urgente, é impressionante. É um telefonema, é um trabalho, é um curso, é uma academia, é não sei o que e não sei mais o que. E esquecemos o que é prioridade. E aí, nos desgastamos tanto, veja, vai ser inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, e aí você acha que isso é urgente, e esquece do que é prioridade, ou seja, o que é primeiro na sua vida, que tem que ser Deus. Deus tem que ser a prioridade da nossa vida, irmãos. Nós temos que ter esse discernimento para saber o que é urgente, porque nós vivemos numa correria hoje, e aí você fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E aí começamos a sonegar, começamos a desprezar momentos da família, momentos de estar servindo a Deus. Todas essas coisas, irmãos. Acordar de madrugada, repousar à tarde, para tentar trazer provisão para dentro de casa. Tudo isso vai ser inútil. Inútil. Então Salomão, com todo o império que ele tinha, ele pôde dizer isso. Meus empreendimentos, se Deus não edificar, tudo isso é em vão. Ainda que eu tenha um sentinela para me proteger, vai ser em vão. Ainda que eu tenha trabalhado muito, vai ser em vão. E o último ponto, verso 3, herança do Senhor são os filhos. O que significa isso, irmãos? Herança do Senhor são os filhos. Toda família se casa para ter filhos. E essa bênção, né, essa herança que é uma bênção, tem que ser bem administrada, irmãos. E essa ideia que os filhos são como setas, né, como flechas, o que significa? Quando o pai pega o arco, tem que ter um preparo. Quando o arqueiro pegava o arco para lançar sua seta, ele tinha um preparo. E já foi lido no culto dessa noite, Deuteronômio, eu queria ler novamente, Deuteronômio capítulo 6. Então, os filhos, né, nas mãos dos pais, têm um propósito a cumprir. Então, em Deuteronômio capítulo 6 já foi lido, do verso 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja a palavra do Senhor na boca de Moisés para o seu povo. Primeiro, será que você como pai, você como mãe, você tem amado ao único Deus? Verso 4. Nosso Deus é o único Senhor. Se Deus não for a prioridade da sua vida, se não for o único Senhor que merece toda adoração, toda devoção, jamais você vai conseguir ter um lar edificado pelo Senhor. Verso 5. Amará, pois, o Senhor. Veja a responsabilidade, queridos, de nós como pais, amar a Deus acima de qualquer coisa, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa alma. Se os filhos não veem isso em você, você vai ser um pai fracassado. Verso 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja o desafio de edificar uma casa, se Deus não for o centro, irmãos.
se os pais não estiver com a palavra de Deus no coração, se você não transpirar essa palavra, se você não respirar essa palavra, esse zelo pelo Senhor, os filhos precisam ver isso. Talvez essa é a maior necessidade nossa. Esse é um grande desafio, irmãos. Os filhos precisam ver, o cônjuge precisa ver o quanto você leva Deus a sério. Tem que ver que Deus é o único na sua vida, que você ama Deus acima de qualquer coisa, que você respira a palavra de Deus. Verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Foi falado isso na vigília que nós tivemos. Quantas famílias hoje a palavra de Deus não é o centro mais? A começando pelo sacerdote do lar, que não tem tempo. Tudo é prioridade para ele. Desculpa, tudo é urgente. E aí ele substitui a prioridade, que é Deus. Não, eu tenho que trabalhar. Por quê? Tenho que dar o melhor para minha família. Aí acorda de madrugada, repousa tarde, e aí vai passando os dias, os anos. Quando você vê, já tem um marmanjão dentro de casa, que não sabe quem é Deus, que não conseguiu ver a sua devoção, que não conseguiu ver as suas prioridades. Veja a responsabilidade, irmãos, inculcar, desde o ventre materno, né, a responsabilidade do pai e da mãe, já orar pelo filho, já preparar aquele ambiente na casa, inculcar, trazer para a casa de Deus. Nós somos aliancistas, irmãos. Nós queremos a aliança. É por isso que nós batizamos nossos filhos. E quando venhamos trazer aqui para batizá-los, nós dizemos que iremos ensinar a palavra de Deus para eles, nós iremos orar com os filhos, nós iremos andar com os filhos, mas via de regra, nós fracassamos. Via de regra, nós não damos o devido valor para essa palavra de Deus, irmãos. Em todo momento, inculcando, assentado, né, na mesa, andando, pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-se, o nosso lar tem que respirar a palavra de Deus, irmãos. É muito sério. Essa herança do Senhor, essa bênção de Deus, nós como pais temos que pegar o arco e ter esse preparo, essa dedicação, irmãos. Senão nós não iremos conseguir alcançar o alvo, o propósito, que é de nossos filhos servir ao Senhor. Verso 8, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A palavra de Deus tem que ser visível na nossa casa, em todo momento, irmãos. Nas nossas conversas, nos nossos diálogos. Hoje, foi falado muito lá na vigília, né? O entretenimento nas famílias. Coloca outras coisas, filmes, coisas banais, coisas que não edificam, coisas que não somam nada na nossa casa, irmãos. Nós temos que priorizar. É muito sério, irmãos. A vida passa muito rápida. Verso 9, e as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, irmãos. Essa ordem foi dada para que o povo de Deus pudesse colocar em prática. Os filhos são comparados a uma seta que é lançada. Significa que devem ser preparados, significa que devem ser direcionados, devem ser enviados para cumprir o propósito de Deus, irmãos. Vejam, que texto bonito. Mas não pode ficar apenas na admiração. Deus tem que ser o centro da nossa vida, irmãos. E o último verso que eu quero destacar é o verso de número 5. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Veja que Deus promete a felicidade
Quando Deus é o centro, quando essas coisas acontecem, quando há a proteção de Deus, quando há a provisão de Deus, quando há a responsabilidade dos pais, o nosso Deus se manifesta com a sua presença, se manifesta com as suas bênçãos, e nós iremos colher felicidades, irmãos. Seremos bem-aventurados. Será que a sua família tem experimentado isso da parte de Deus? Você, pai e mãe que está aqui nessa noite, pode dizer isso? Eu louvo a Deus porque eu tenho experimentado essa felicidade de os filhos estar nos caminhos do Senhor. Isso é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Essa é a maior virtude que o homem procura hoje, mas não encontra nas esquinas. Só encontra quando Deus é o edificador da família. Nós precisamos desfrutar dessa felicidade, irmãos. Pois o nosso Deus, Ele é o que edifica, Ele é o centro, Ele tem sido o Deus protetor, o Deus provedor, e os nossos filhos estão sendo direcionados para o alvo, que é de agradar a Deus. Eu termino tirando lições práticas. Confie mais na providência de Deus do que em seus próprios recursos. Seus próprios recursos não serão nada se Deus não edificar. Trabalhe com diligência, mas sem ansiedade. Se Deus é o edificador, Ele também será o Deus protetor. E aí, não precisa ter medo, não precisa temer o amanhã. Deus tem prazer de abençoar, de usar essa família para cumprir o propósito dele. Terceira, reconheça os filhos como bênção e responsabilidade espiritual. Não é apenas mais um agregado na sua casa, é uma bênção que Deus confiou para que você pudesse prepará-lo para que ele possa ser direcionado para o alvo, que é de servir a Deus. E o último, edifique sua casa sobre a palavra de Deus, irmãos. Não pule essa etapa. Não despreze essa verdade, irmãos. Por nós mesmos nós não temos nada, mas nós somos instruídos a honrar a nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos capacitar para que o nosso lar seja de fato essa verdade que está aqui, irmãos. E assim nós conseguimos desfrutar, possamos sentir esse gozo da alegria, da bem-aventurança de Deus reinar em nosso lar. Vamos entoar o hino 395 mais uma vez?